Então, vamos supor que a gente esteja considerando uma empresa de ensino superior, tá? Entre os clientes, temos os estudantes, que nos pagam as mensalidades para chegar à formatura, tá? O que nós oferecemos para eles? Oferecemos, em última análise, oferecemos não só competências profissionais, oferecemos oportunidades de emprego. Mais tarde vamos ver um pouquinho por que colocamos estes elementos em evidência. Como é que fazemos isso? Por exemplo, temos umas estruturas físicas que são um dos nossos canais para entregar este valor. Temos as aulas, por exemplo, que são infraestrutura física que permitem a geração de valor através das aulas dos professores, tá? E esse é um modelo bastante tradicional, tá? Tô partindo de um modelo bem simples. O relacionamento com os estudantes é gestido em grande parte pelos professores, certo? Então, vamos ver a parte esquerda o que acontece. Quais são as atividades-chave desse negócio? Ensinar, adquirir estudantes e criar material didático, tá? Cada um pode adicionar as suas ideias aqui. Sendo só um exemplo, não tem a pretensão de ser exaustivo. Temos recursos chaves. Temos uma infraestrutura física, que não é só um canal para entregar o serviço, mas também é o recurso-chave. Tem materiais didáticos, tem professores, tem parceiros, pode ter uma rede de professores externos. Nem todos os professores devem ser contratados pela faculdade, por exemplo. Tem parceria, muito provavelmente, com instituições públicas, tá? E tudo isso tem uma estrutura de custo, tem salários e honorários, tem aluguéis e manutenção, tem várias outras coisas que você pode imaginar e adicionar nesse esquema. Tá? Até então, a gente fechou um esquema bastante simples. Como que eu sei que o esquema é coerente e sustentável? Eu tenho que ver se toda essa estrutura faz sentido para os clientes, se eles gostam da proposta de valor, e ver se na parte baixa do esquema, a parte de receita se balanceia bem com a parte de custos. Em resumo, a parte de receita é maior do que a parte de custos. Aí se gera um valor sustentável no tempo, certo? Esse é o ponto de partida. Agora, vamos supor que a escola, a faculdade, tenha esse modelo de negócio em pé, tá? E que esteja funcionando. O que ela pode fazer para melhorar o futuro dela? Bom, por exemplo, está pensando no que ela sabe fazer. Ela sabe ensinar. E quem precisa de ensino? Quem precisa de capacitação? Não é só os estudantes, são também as empresas, por exemplo. Então, a faculdade pode imaginar de diferenciar o negócio e oferecer serviços para empresas. Vamos ver o que acontece. Capacitação de pessoal para empresas e gera uma receita adicional que melhora potencialmente o modelo de negócio, sendo que o modelo de custo não varia de forma substancial, tá? Com empresas, se a gente for olhar na parte esquerda da tela, pode também fazer umas parcerias. Aí começa a ser mais interessante, porque você pode fazer uma parceria com uma empresa que pode trabalhar com você para melhorar a sua oferta, e como seus estudantes estão procurando emprego, talvez a empresa pode ter interesse em adquirir estagiários, tá? Então, começa a se ver uns círculos, uns círculos úteis ao sustentamento e ao crescimento do modelo, tá? Vamos fazer mais um passinho, por exemplo, que tem muito a ver com a atualidade. O que a gente pode fazer para modernizar este modelo? Por exemplo, pode colocar um ensino à distância, certo? Se a gente colocar um ensino à distância como canal de entrega desse valor, de
entrega do serviço, a gente pode melhorar o valor oferecido de várias formas. Vamos ver no slide subsequente como, mas, por enquanto, vamos ver que o nosso backstage está começando a se complicar um pouquinho. Vai precisar de uma infraestrutura digital maior, talvez vão precisar de parceiros digitais, e essa infraestrutura vai ter um custo a mais. Tá? Então, vai ser possível essa inovação à medida que a gente consiga adquirir mais negócio à paridade de custo.